Galera, vocês que curtem games clássicos, a Pocket Go Brasil está com a parceria aqui com Games e Debate e vocês não podem perder. Pois é, esse aparelho, que é o Pocket Go, que é um emulador que vai te dar jogos incríveis de Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Atari e muito mais, tá com uma promoção. Vocês estão vendo aí o cupom de desconto Games em Debate. Coloca lá no site da pocketgobrasil.com.br e você vai ganhar 10% de desconto. Vai lá! Não perca isso! Desde que o PlayStation 4 foi lançado em 15 de novembro de 2013, muitos jogos novos e exclusivos de alta qualidade foram incorporados ao portfólio da Sony. Isso é sem dúvida, né? Tem muita coisa boa que eu vou destacar, mas ainda tem muitos jogos que ainda estão por vir para 2020 e além. Quer saber tudo? Vem comigo, pessoal! Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Games em Debate. Um canal focado em videogame e tecnologia. E nesse vídeo, aproveitando aí a nossa celebração do canal com os 6 anos do PlayStation, vou trazer a lista completa de todos os jogos, ou quase todos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, todos os jogos exclusivos do PlayStation e os que são console exclusivo também, tá? Então esse vídeo vai ser muito legal, então já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu joinha aqui, ó, ajuda muito, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas comunidades para ajudar o canal a crescer e vem comigo que vai ser, ó, excelente. Antes de continuar, eu vou só avisar, calma pessoal, galera do Xbox, vocês não vão ficar de fora. A partir do dia 22, a gente vai fazer uma programação completamente especial com o Xbox One e comemorando também os seus 6 anos. Vamos falar do console, vamos falar de jogos e eu vou trazer um programa também igualzinho a esse, com todos os jogos exclusivos que o console da Microsoft lançou desde 2013 até agora e o que ainda está por vir. Beleza? Então fica ligado no canal, não fica bolado porque vai ter um vídeo para vocês também. Como é que vai ficar essa organização do programa, pessoal? Eu vou dividir a cada ano de 2013 até 2020, tá? E cada jogo que eu mencionar, eu vou falar a nota do Metacritic deles para você. Vou dar uma vislumbre da ideia do jogo e vou falar também da nota que o jogo recebeu no Metacritic, beleza? Alguns jogos eu vou passar informação de vendas, outros eu não consegui achar, então vou passar sem essa informação, ok? Quem comprou o PlayStation 4 em 15 de novembro de 2013, o jogo de estreia foi Killzone Shadowfall. Seguido ali, criado pela Guerrilla Games, né? Deu continuação à saga Killzone, que nasceu no PlayStation 2, teve versão para PlayStation 3. O jogo foi tecnicamente muito bonito para a época do lançamento, teve algumas controvérsias, tá? Teve uma boa venda, segundo as informações que eu peguei. O jogo vendeu em média 2,1 milhões de cópias, já em 2014 já tinha mais ou menos esse dado de venda. Não consegui a atualização de quanto o jogo vendeu até hoje, tá? Mas em 2014 ele tinha batido já a meta de 2,1 milhão de cópias vendidas, tá? O jogo se passa 30 anos depois dos anteriores e o jogador assume o papel de Lucas Killan. O jogo teve notas baixas no geral e terminou com nota 73 no Metacritic. O segundo jogo de estreia do PlayStation 4 foi NEC. NEC foi criado por Mark Cerny e produzido pelo Japan Studio junto com a Sony. Na minha opinião, a proposta do NEC foi muito simples para a estreia do PlayStation 4. Gráficos fracos para início da geração. Na trama, o personagem NEC pode incorporar relíquias ao seu corpo e aumentar o tamanho ou mudar sua forma para alcançar outros níveis. A recepção do público foi baixa e isso se reflete também nas notas, que em geral ele recebeu 56 no Metacritic. O PlayStation também recebeu um jogo indie como estreia. Inclusive, esse jogo foi dado para quem assinou a PS Plus na época do lançamento. O nome, Resogun. Um jogo indie com referências aos clássicos de jogos de nave. Inclusive, ganhou até um patch de atualização para rodar em 4K no PlayStation 4 Pro. Outro jogo também que entrou na lista de estreia do PlayStation 4 foi um remaster de Injustice God Among Us. Pois é, jogo de PlayStation 3, né, ganhou um remasterzinho mequetrefe com a resolução em 1080p, primeiro remaster da lista de grandes remasters do PlayStation 4, não é verdade? E ele vinha com todas as DLCs, tá? E nada mais do que isso. Então, essa foi a estreia do PlayStation 4, tá? Que fora os grandes lançamentos dos AAAs de outras empresas, como Battlefield 4,
Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 Black Flag, o Need for Speed Rivals, né? E alguns outros títulos como FIFA e essas coisas que a gente sabe que é tradicional sair. Esse foi o line-up de estreia do PlayStation 4. O que vocês acharam, pessoal? Eu achei muito fraco. Se comparar com a estreia do Xbox One, ó, não chega nem aos pés. Mas a Sony foi trabalhando e foi mudando essa imagem. Vamos ver agora como é que fica o ano de 2014. A partir de agora, eu vou só mencionar os grandes jogos, tá? Eu não vou mencionar todos os jogos, por exemplo. O PlayStation 4 teve muito jogo que só saiu no Japão, entendeu? Esses jogos, então, eu não vou mencionar, mas eu vou deixar um link na descrição com toda a lista de jogos que já saiu do PlayStation 4 até hoje e o que ainda estão por vir, tá? Foi a partir dessa lista que eu fiz essa base. Então tem muito jogo que eu não vou mencionar aqui, muitos jogos de PlayStation VR eu também não vou mencionar, tá? Então eu vou pegar só mais os grandes títulos que ganharam nome e alguns que eu acho que pode ser interessante para você conhecer também, ok? Em 2014, chega Infamous Second Son, do estúdio Sucker Punch, que deu um salto na qualidade visual desse exclusivo, lançado em 21 de março. O enredo acontece 6 anos depois de Infamous 2 e apresenta um novo protagonista chamado Delsin Howe. O jogo recebeu boas críticas no geral e, segundo a Wikipedia, vendeu mais de 1 milhão de cópias na época do seu lançamento e ficou com nota 80 no Metacritic. Em agosto do mesmo ano, ele recebeu uma DLC standalone chamada Infamous First Light, onde os jogadores assumem o papel de Abigail Fitchwalker, que recebeu nota 73 no Metacritic. Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, foi lançado também em 2014 como um console exclusivo de PlayStation e também tem versão para PC. Mas eu não vou mencionar ele na lista aqui como console exclusivo, porque a gente já sabe que a partir de 2020 ele também vai sair para o console Xbox One e vai inclusive estar no Game Pass. Então, os jogos que só saíram para o console da Sony, eu vou respeitar nessa lista. Os jogos que saíram para o console da Sony, mas também depois saíram para o console Microsoft ou para o Nintendo Switch, esses eu não vou colocar na lista, tá? Então a lista é só para respeitar os que são console exclusivo de PlayStation ou jogos exclusivos do PlayStation, tá bom? Em 2014 também teve a continuação de um grande clássico do PlayStation 3 chamado Little Big Planet 3, que recebeu a nota 79 no Metacritic. Na lista dos remasters entra também The Last of Us Remastered, rodando agora em 1080p e a 60 quadros por segundo. Depois acabou também ganhando um patch de atualização nas texturas para 4K nativo no PlayStation 4 Pro. Esse recebeu nota 95 no Metacritic. Um dos jogos que deveriam estar no dia do lançamento em 2013 acabou sendo movido para 2014. E Drive Club, então, que era uma proposta de estreia, chega então no final de 2014. O jogo foi criado pelo Evolution Studios, tá? Eu tenho ele inclusive aqui, tá aqui, ó, Drive Club, tá? Eu já fiz até um vídeo falando sobre Drive Club, que a Sony já estava parando de vender ele na loja digital, vai fechar os servidores dele, né? Mas quem tem o jogo digital vai continuar jogando sem problema nenhum. E quem tem mídia física também. Mas esse jogo era uma grande promessa de estreia com a comunidade online, com a ideia já de colocar o PlayStation em foco de jogos com interação online com a comunidade. Infelizmente, nada do que foi prometido foi entregue, o jogo foi todo crashado, não funcionava direito, as funções online não funcionou, né? O gráfico do jogo era muito lindo, na verdade foi um salto para a época, mas rapidamente foi esquecido se comparado com outros jogos de corrida do gênero, como por exemplo Forza Horizon, que até hoje é um dos mais belos jogos dessa geração, isso é sem dúvida, tá? Ele, a posterior, ganhou uma DLC chamada Drive Club Bikes, que era só de motocicleta, e também ganhou uma versão para o PlayStation VR, tá? Ele foi um desastre tão grande que acabou que a Sony fechou o Evolution Studios, tá? Mesmo com todo esse problema, em 2014 a Sony tinha reportado que ele já tinha vendido mais de 2 milhões de cópias. Até hoje eu não sei quanto mais ele vendeu, tá? E ele ficou com nota 73 no Metacritic. Chegamos agora em 2015. Em 2015, exatamente em 20 de fevereiro de 2015, chega The Order 1886. Criado pelo estúdio Red at Dawn, o jogo conta a história de um grupo de cavaleiros chamado A Ordem, criada há séculos pelo Rei Arthur. O cenário é uma Londres gótica de 1886 em uma realidade alternativa.
O jogo, pessoal, foi massacrado pela crítica, tá? Porque ele era um jogo que, tipo, não tinha bons elementos de jogabilidade. Na verdade, se você olhar o gameplay, ele é uma cópia, ele é um copia e cola de Gears of War. Porque é correr, se esconder, atirar. Correr, esconder, se atirar. A história é meio confusa e teve uma polêmica muito grande porque uma semana antes do lançamento, alguém recebeu uma cópia dele e gravou um gameplay de somente 5 horas, do começo ao fim, e colocou na internet. Isso ferrou o jogo legal. Graficamente falando, o jogo era um salto, parecia um filme, uma CG. Vocês estão vendo as imagens aí. Mas o jogo, ó, é muito fraco e ele ficou com a nota 65 no Metacritic. Complicado, viu? Em março de 2015 chega Bloodborne, uma parceria da From Software que criou a série Souls, junto com a Sony Japan Studio. O jogo foi aclamado pela crítica e até hoje é tido como um dos melhores jogos de PlayStation 4. Por sua dificuldade, ao lado de elementos de RPG. Ganhou nota 92 no Metacritic. Mais 2 remasters entram para a lista, um deles é Heavy Rain e o outro é Beyond Two Souls, feito pela Quantic Dreams. Esses são jogos que agora rodavam em 1080p a 64 por segundo no PlayStation 4. Heavy Rain ficou com nota 78 e Beyond Two Souls ficou com nota 72 do PlayStation 4 no Metacritic. Em abril chega Alienation do estúdio Housemarque, um RPG shooter co-op online com estilo tipo Diablo. Conta a história de soldados no futuro tentando impedir uma invasão alienígena na Terra. Ficou com nota 79 no Metacritic. Em agosto de 2015 chega Until Dawn, feito pelo estúdio Supermassive Game. É um thriller de suspense adolescente onde alguns jovens estão numa cabana no alto de uma montanha de neve e existe um assassino à solta. Você tem que resolver puzzles e ele é um estilo mais de Kick Time Event, né? Mas o jogo causa bastante susto e tem finais alternativos. Recebeu nota 79 no Metacritic. Em 2015, God of War ganha uma versão remaster e chega rodando em 1080p a 60 quadros e recebeu nota 81 na versão de PlayStation no Metacritic. Para fechar a lista, outro remaster chega também em 2015. Dessa vez é o Uncharted The Nathan Drake Collection, que incorpora os 3 primeiros jogos remasterizados em 1080p do PlayStation 3. Chegamos agora em 2016. Pois é, na minha opinião, 2016 foi o ano que o PlayStation 4 brilhou. Primeiro com uma E3 excepcional. Só promessas de grandes jogos que agora a gente já está inclusive até vendo alguns frutos. Que foi o caso de Days Gone em 2019, Death Stranding foi apresentado na E3 de 2016, The Last of Us foi apresentado em 2016, Marvel's Spider-Man foi apresentado em 2016, ou seja, muito jogo bom foi apresentado na E3 de 2016 e alguns já foram lançados e alguns chegam inclusive a partir de 2020. Olha só. Mas 2016 começa com Street Fighter V. Pois é, a Sony pagou uma grana e Street Fighter V é um console exclusivo do PlayStation 4. André, Street Fighter V tem para PC. Beleza, mas ele não tem para Xbox One e ele também não tem para Nintendo Switch. Ou seja, ele é um console exclusivo de PlayStation 4. Mas, infelizmente, Street Fighter V não foi todas as maravilhas do mundo. Decepcionou muito a comunidade que acompanha desde Street Fighter 2, porque a Capcom, com muita ambição, entregou um jogo capado, isso mesmo, bugado, não tinha personagem, não tinha modo história, nem modo arcade tinha sido lançado, pessoal. Como pode isso? Uma jogabilidade completamente fraca, tá? Porque o olho grande da Capcom era já embutir o PlayStation naqueles campeonatos esportes, que aquilo dá muito dinheiro, entendeu? Só que o jogo entrou todo flopado e uma porcaria para quem comprou no dia do lançamento. É claro que ao longo dos anos ela foi evoluindo o jogo, colocou o modo história, melhorou a jogabilidade, colocou o modo arcade, colocou novos personagens e o jogo está vivo até hoje e continua sendo jogado. Mas isso frustrou muito a comunidade. Acabou que com isso o jogo ficou com nota 77 no Metacritic. Em abril de 2016, Ratchet & Clank, um clássico de PlayStation 2, foi reimaginado pela Insomniac e feito um remake completamente do zero.
O game ficou lindo demais e trouxe toda a nostalgia daqueles jogos 3D plataforma iniciados lá pelo Mario 64. Recebeu nota 86 no Metacritic. Em 10 de maio de 2016, chegou ele, chegou grandiosamente Uncharted 4. Foi o jogo, eu já contei aqui várias vezes, que me fez comprar o PlayStation 4. É isso mesmo, galera. Até então eu tinha meu Xbox One, felizão com meus jogos AAAs da Microsoft que saíam, Quantum Break, o Horizon Home, o Dead Rising 3, a saga Forza, jogando pra caramba. Mas Uncharted 4 me fez olhar pro console da concorrência e aí assim eu comprei um PlayStation 4 de segunda mão e comecei a jogar e tô na plataforma até hoje. Excelente! Pois é, Uncharted 4, a Thief's End estreia perfeitamente no PlayStation 4, fechando muito bem a saga do herói Nathan Drake, iniciada lá no PlayStation 3. Esse jogo é lindo demais, uma história muito rica, tem os seus problemas que na minha opinião ele é muito curto e muito fácil. Para quem joga no normal, claro, você jogando no difícil, o jogo ganha mais valor, tá? E ele recebeu nota 93 no Metacritic, na minha opinião, mais que merecido. Parabéns Naughty Dog por entregar um jogo tão bem feito, tão lindo, tão rico em jogabilidade, em história, em personagens, como Uncharted 4. Em agosto de 2014, é a vez de um clássico dos fliperamas ganhar roupagem nova exclusivamente no PlayStation 4. Eu estou falando de King of Fighters 14, trazendo um monte de novos personagens. E os clássicos antigos, esse jogo infelizmente não conseguiu atender todo mundo porque tentou colocar ali a ideia dos jogos 3D, que a Capcom acabou incorporando muito bem a partir de Street Fighter 4, mas que, na minha opinião, não funcionou tão bem em King of Fighters. Os fãs da série não gostaram muito. O jogo ficou com nota 79 no Metacritic. Uma série iniciada pela Sega no PlayStation 2, que até hoje era console exclusivo da marca PlayStation, mas a gente já sabe que já saiu também para PC. E a partir de 2020 vai também chegar no console da Microsoft, mas esse eu vou mencionar porque ele ainda é um console exclusivo. Estou falando de Yakuza 6 Song of Life, que estreou em 2016, fechando ali a saga completa dessa história imaginada pela SEGA, daquele clã do Yakuza, daquela máfia japonesa, né? E que fecha muito bem para quem gosta desse estilo de RPG ação criado pela SEGA, tá? Então Yakuza 6, ele ficou com nota 83 no Metacritic. E para fechar o ano de 2016, em dezembro chega The Last Guardian, criado pelo Fumito Ueda, criador ali de Ico e Shadow of Colossus. Esse jogo era para ser um exclusivo de PlayStation 3. A Sony chegou a mostrar trailers, deixou o pessoal hypado, mas acabou guardando o jogo e adiando, e muitos até acharam que esse jogo não ia nem mais ser lançado. Mas finalmente chegou ao PlayStation 4. Eu estou jogando ele recentemente e eu digo que é uma experiência totalmente diferente. Na verdade, na minha opinião, o PlayStation 4, os jogos dele, cada um te dá uma experiência diferente. É uma ação, é uma aventura, é um personagem, é uma história, é um momento que acontece no jogo que cria uma marca. Isso é um jogo de PlayStation 4. Eu acho que é isso que falta nas concorrências. Um jogo que você jogue e ele te marque. Você desliga o console e fique pensando naquilo que aconteceu com você dentro da história, com o teu personagem, no enredo, na trama. Isso é uma experiência que os jogos de PlayStation entregam muito bem. Como nota, ficou bem avaliado no Metacritic com 82. Chegamos agora, galera, em 2017. 2017 também foi um ano forte para a Sony, novas IPs chegando e eu vou detalhar algumas para vocês, tá? Janeiro, Gravity Rush 2, do Japan Studio, chega para animar aqueles que gostam dos animes japoneses. Pois é, esse jogo foi tirado ali de um jogo lançado para o PS Vita, e esse é uma reimaginação do jogo com os controles meio esquisitos, mas uma história bem intrigante, muito legal, de uma menina que usa os poderes de um gato para flutuar no mundo que a gravidade trabalha ao seu favor ou contra. Recebeu nota 80 no Metacritic. Em fevereiro, chega Nioh, criado pelo Team Ninja e inspirado na série Souls, recebeu nota 88. Também em fevereiro, chega Horizon Zero Dawn, primeiro jogo da Guerrilla Games, criado após a série Killzone. Conta a história da Eloy, uma exilada que busca conhecer
a verdadeira família e se tornar uma guerreira respeitada pelas tribos em um futuro onde a humanidade vive assolada por máquinas em formas de monstros e dinossauro. O jogo se tornou um clássico do PlayStation e um passo à frente para a Guerrilla, que não ficou na mesmice de dar continuidade na sua série Killzone e tentou inovar e criou algo novo. Recebeu nota 89 no Metacritic. Em junho, chega mais um remaster, dessa vez Wipeout Omega Collection. Esse traz duas versões de clássicos anteriores como Wipeout HD e Wipeout 2048. Ele recebeu nota 85 no Metacritic. Agosto de 2017, Uncharted The Lost Legacy chega como uma DLC standalone para contar a história de Chloe e Nadine Royce em busca da presa de Ganesh. Esse é um jogo muito legal, um pouco curto, mas deu continuidade à saga do... Ele contou uma história separada, mas continuativa ao que aconteceu em Uncharted 4 A Thief's End. Recebeu nota 84 no Metacritic. Em setembro, estreia um RPG que se tornou logo um clássico do PlayStation 4. Estou falando de Persona 5, um RPG bem estiloso criado pela Atlus. Recebeu nota 93 pelo Metacritic. Também em setembro, NEC ganhou a sua continuação com NEC 2. Agora com co-op multiplayer, recebeu nota 69 no Metacritic. Em outubro de 2017, chega Gran Turismo Sport. Uma proposta nova, ambiciosa, criada ali pela Polyphony Digital, que é a empresa que sempre cuidou de Gran Turismo, mas que meio que não deu certo. A Sony lançou um jogo totalmente conectado à internet, focado nos esportes, né? Inclusive, ele teria até campeonatos baseados ali pela FIA, que é o órgão que administra as corridas de automobilismo, né? Mas que isso realmente não agradou. O jogo tem um gráfico muito bonito, foi uma demonstração de poder muito grande para quem tinha PlayStation 4 Pro na época, por causa do HDR, mas os fãs da série se viram abandonados, porque o jogo não funcionava no princípio se não tivesse conexão contínua com a internet. Até para você jogar o Arcade Mode, que era só você escolher um carro e uma pista e correr, o jogo não funcionava se não tivesse conexão à internet. O jogo acabou ficando com uma nota 75 no Metacritic, mas foi bombardeado por reviews negativos e a comunidade meio que abandonou. Depois, a Sony foi lá e desabilitou essas informações que o jogo precisava estar conectado 100% na internet, e o jogo hoje é jogável, mas infelizmente se perdeu por causa da ambição e a má preparação da equipe e da própria Sony com um título tão grandioso que ela tinha de tantos anos construído pela marca PlayStation. Chegamos em 2018, galera. Muita coisa também estreou em 2018. Vamos conferir a lista? Em 2018, começa com um remake de Shadow of Colossus, feito pelo estúdio Bluepoint, que inclusive está trabalhando já num exclusivo de PlayStation 5. Esse é um clássico de PlayStation 2, criado pelo Fumito Ueda, foi totalmente refeito, com técnicas novas, com novos cenários, já rodando em 4K, com HDR, para deixar o jogo completamente com a cara da nova geração. O jogo foi referência para muitos outros jogos, com a ideia de você escalar monstros gigantes para poder pegar pontos certos para matar. Inclusive, Castlevania Lord of Shadow pegou essa referência do jogo e incorporou isso na hora de você enfrentar os bosses no jogo. Quer dizer, outros jogos também usaram essa referência. Isso é muito interessante. Ficou com nota 91 no Metacritic. Em abril, foi o grande brilho do PlayStation 4. Pois é, God of War. Um novo God of War, completamente reimaginado. Saiu da mesmice dos jogos de hack and slash e virou a história de Kratos de cabeça para baixo. Colocou o personagem criado no PlayStation 2 e se tornado um mito para muitos. Numa terra nova, saímos da Grécia e fomos para as terras nórdicas, pois é, enfrentar os deuses nórdicos, né? E uma nova história. E tem um filho, Atreus, e ele precisa, na jornada do jogo, educar o seu filho e ensinar ele a se tornar um grande homem, um grande guerreiro, totalmente diferente do que ele foi no passado, impossível, sem pensar. Mas tudo dá errado e acaba se metendo numa trama muito fantástica. God of War também se tornou o jogo do ano de 2018, na minha opinião, muito merecedor, não desmerecendo Red Dead Redemption 2, que também merecia o prêmio, mas a inovação feita no God of War foi realmente o grande destaque
do jogo. Ele saiu de algo que era totalmente, tinha uma construção de uma base e se tornou algo completamente novo. E a gente já sabe que vamos ter continuação, acredito eu, só no PlayStation 5. Ou seja, vamos ter que gastar dinheiro comprando o PlayStation 5 se quiser ver a história de Kratos e Atreus, como fica a história deles. O jogo recebeu nota 91 e foi tirado como um dos melhores jogos de 2018. Maio, a Quantic Dreams entrega Detroit Become Human, que conta a história de 3 androides, Kara, Marcus e Connor, que, dependendo de suas decisões, muda o destino de cada um. Esse ficou com nota 78 no Metacritic. Em setembro de 2018, chega Marvel's Spider-Man, feito pela Insomniac, logo se torna o maior jogo de super-heróis vendido nos Estados Unidos, derrotando ali jogos como, por exemplo, a saga Batman, que saiu para todos os consoles da geração passada e dessa geração, e mesmo assim Spider-Man foi um dos jogos mais vendidos. A gente já sabe que a Sony vai fazer uma continuação, a Insomniac inclusive se tornou um estúdio comprado pela Sony, graças ao grande trabalho que ela fez revigorando. Quem tem PlayStation 4 sabe a qualidade que Marvel's Spider-Man é. A história se passa 8 anos depois que Peter Parker já é um Homem-Aranha, e Nova York está tomada por crimes e grandes vilões, todos comandados pela gangue por uma gangue chamada os Demônios. Mas algo mais sombrio está por trás de tudo isso, e você assume o papel de um Peter Parker mais maduro, agora com 23 anos, e ele vai ter que lidar com todos esses problemas e tentar salvar Nova York. O jogo recebeu nota 87 no Metacritic. Chegamos em 2019. Para muitos, 2019 é o ano mais fraco do PlayStation 4 na ideia de jogos lançados AAA. Será? Vamos ver os jogos que chegaram em 2019. Em 26 de abril de 2019 chega Days Gone, feito pela Band Studio, que criou um clássico do PlayStation chamado Siphon Filter. O jogo conta a história de Deacon St. Jones, um motoqueiro que tenta sobreviver num mundo pós-apocalíptico cheio de frenéticos, uma espécie de zumbi. Infelizmente, o jogo sofreu muito por não estar finalizado na data do lançamento e veio cheio de bugs e recebeu nota 71 no Metacritic. Ainda assim, vendeu muito bem e pode ter uma continuação sim para o PlayStation 5. Dia 25 de junho, estreia Judgment, feito pela SEGA e é lançado exclusivamente para o PlayStation 4. Esse jogo é feito pela mesma equipe que trabalhou na saga Yakuza e ele tem até inclusive os mesmos moldes de ideia de gameplay, tá? Recebeu nota 80 no Metacritic. Dia 8 de outubro, chega um jogo indie chamado Concrete Genie, uma ideia feita pelo estúdio Pixelopus, e conta a história de um garoto chamado Ash, que precisa recuperar as páginas do seu caderno de desenho e descobre um pincel mágico que dá vidas aos seus desenhos e criações que ele picha pela cidade. Recebeu nota 75 no Metacritic. Dia 25 de outubro foi a vez de Medieval, um remake do clássico feito para PlayStation 1 lá em 1988. Ele ficou com nota 67 no Metacritic. Dia 8 de novembro, Hideo Kojima entrega um dos jogos mais hypados para o PlayStation 4 desde 2016 que foi apresentado, Death Stranding, seu primeiro trabalho feito em seu estúdio Kojima Productions. Feito no motor gráfico Decima Engine, da Guerrilla Games, o mesmo que trabalhou ali em Horizon Zero Dawn, o game te coloca no papel de Sam Porter Bridges, um entregador que precisa reconectar a sociedade depois de um misterioso evento chamado Death Stranding, que transformou a Terra em um deserto, onde criaturas fantasmagóricas, chamadas de BTs, andam entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quando chove. O jogo recebeu nota 83 no Metacritic e criou uma confusão, porque muitos gostaram e outros não. O jogo está concorrendo em 9 categorias no The Game Awards 2019, inclusive Jogo do Ano. Será que ele leva o prêmio, pessoal? O que vocês acham? Deixe seu comentário. Dia 19 foi a vez de Shenmue 3. Um clássico da SEGA Dreamcast retorna depois de mais de 20 anos. Criado pelo Yu Suzuki, foi um jogo muito revolucionário na época, foi um dos primórdios da ideia de um RPG de mundo aberto. Dá continuidade então à história do jovem Ryo Hasuki, que busca vingar seu pai morto por um mestre de artes marciais assassino chamado Lan Di. Ele recebeu nota 69 no Metacritic. E o futuro do PlayStation 4, pessoal? Será que ainda vale comprar um PlayStation 4?
Será que tem jogo bom chegando ainda no console em 2020 ou depois de 2020? Eu, na minha opinião, digo que vale muito a pena. Mas se você for investir em PlayStation 4, invista no PlayStation 4 Pro, galera. Porque ele é um console que, mesmo hoje já rodando até muitos jogos em 1080p, ainda assim ele tem um anti-aliasing que vai aprimorar a textura, mesmo você não tendo uma TV 4K. E os jogos vão ter uma taxa de quadro variados, um frame rate mais estabilizado no PlayStation 4 Pro. E você ainda tem a vantagem da empresa, se ela quiser, ela consegue usar o efeito de checkboarding e oferecer uma textura e uma resolução um pouquinho a mais próximo do 4K. Então, se você me perguntar, André, quero comprar um videogame, será que ainda vale comprar um PlayStation 4? Eu acho que vale, porque viu aí a lista, tem muito mais que eu não mencionei. Então, de 2013 até agora, você chegando agora no console PlayStation, olha quanto jogo você tem que jogar. E ainda tem muito mais que eu vou falar agora. Em março, chega Final Fantasy VII Remake. Apresentado em 2015, o jogo traz de volta a nostalgia desse clássico que era um clássico nos consoles da Nintendo, mas se tornou um grande clássico nos consoles PlayStation, porque foi lançado no PlayStation 1, tá? E conta hoje com novos modos de jogatina e muito mais horas de gameplay com cenas exclusivas. Final Fantasy VII Remake, ele é um console exclusivo em 2020 para o PlayStation 4, nem PC vai sair. Até agora não foi anunciado quando chega para PC e se vai ter versão de Xbox One, tá? Por isso que ele está na lista, beleza, pessoal? Tem em março, chega Nioh 2. 29 de maio de 2020, chega The Last of Us Part 2. O jogo mais aguardado praticamente dessa geração, pessoal. Vai continuar a história de Ellie e Joel, 5 anos depois do primeiro jogo. Novos infectados, novos inimigos e uma seita louca. Tudo incorporado a novas mecânicas de gameplay que promete horas de diversão. Será que o jogo já vai sair com o modo multiplayer online que o pessoal queria tanto? E acabou por aí, André? Não, ainda tem muito jogo por vir. E agora eu vou dar os destaques de alguns jogos que ainda vão chegar para o PlayStation 4 em 2020 ou a posterior, mas que não tem data oficializada pela Sony. Um deles é Ghost of Tsushima. Criado pelo estúdio Sucker Punch, tá? Ele vai trabalhar a ideia do Japão feudal, você é um samurai, parece que o jogo tem um estilo de jogabilidade The Witcher pelo mundo aberto, vocês estão vendo cenas do jogo, é lindo demais, tá? Ele entrega uma experiência de mundo aberto com ação e lâminas e cortes e jogabilidades legais. Ele também tem uma pegada também de Tenchu, quem jogou Tenchu vai lembrar aquela ideia de você escolher os personagens que você vai matar, andar no stealthzinho. Fantástico, pessoal. Esse aí é minha compra certa, tá garantido. Ele foi apresentado na Gamescom 2016 e ganhou seu primeiro gameplay na E3 de 2018. Lindo demais, esse é uma promessa muito grande. Outro jogo que também foi apresentado no State of Play e que vai ser lançado para o PlayStation 4 é um jogo chamado Wild, tá? Esse a gente não tem muita informação. Outro também é Predador Hunting Grounds, anunciado no State of Play. Esse jogo é o estilo online, onde você é o predador, um jogador vai ser o predador e os outros 4 jogadores vão ter que fugir e caçar o predador, né? Então é uma ideia que já foi usada em alguns outros jogos, como por exemplo Evolve, né? E o novo projeto Resistente da Capcom, que é uma ideia de Resident Evil online. Um é o controlador e os outros são os que vão ter que sobreviver às armadilhas que eu vou colocar. Predador Hunting Ground tem uma pegada tipo essa, pode agradar quem gosta de jogo multiplayer online. Um outro também que foi apresentado no State of Play é o Away The Survival Story, onde conta a história daquele esquilinho. Um jogo parece que é um jogo indie, mas tem uma pegada também diferente, né? Uma proposta de jogo diferente. Pode agradar a um público distinto, beleza? Ufa, galera! Acabou a lista, hein? O que vocês acharam? Tem muito mais jogo, como eu falei, que eu não mencionei. Eu vou deixar o link na descrição, clica lá no link da própria site do PlayStation e você vai ver a lista completa de jogos. Você pode clicar e saber mais informações. Nessa lista, como eu falei no começo, eu não coloquei jogos do PlayStation VR. Pô, André, você devia ter mencionado. Mas tem um monte. Tem Blood and Truth, tem o jogo do Iron Man que vai receber versão VR. Tem muitos jogos... Tem muitos outros jogos de PlayStation VR que pode agradar você, tá? Então, você vai lá no site do PlayStation e se você tem PlayStation VR, confere a lista que tem muito jogo que pode te interessar, beleza? E também tem aqueles que são focados no público japonês, que são aqueles jogos que eu não incluí na lista. Mas tem muito, como Ni no Kuni, tem também
aquela saga Dragon Quest, tem vários. Eu não incluí na lista, mas tem muito que é console exclusivo de PlayStation, beleza? Pessoal, na minha opinião, a Sony trilhou um caminho exemplar na 8ª geração. Plantou as sementes certas, entregou os jogos, alguns ela demorou para entregar, mas por causa disso a gente já sabe que a construção de jogo de videogame hoje não é mais igual antigamente, principalmente porque muitas das empresas decidem focar no fotorrealismo, na alta qualidade, na melhor performance dos atores contratados para fazer o personagem, para você ficar mais envolvido. Isso custa tempo, isso custa milhões. Mas a Sony fez um trabalho muito bem. Começou a geração muito fraca, com jogos que não eram apelativos para você correr e comprar o PlayStation, mas ao longo dos anos, como vocês viram aí, foi entregando ano a ano jogos legais. Foi uma geração que ela encheu muito de remaster, foi um tapa-buraco por ela não ter jogo pronto, mas ela tinha jogos bons da antiga geração, que, segundo ela, muitos não tinham jogado e podem jogar, e realmente é verdade, que a venda dos jogos duplicaram no PlayStation 4, até porque muita gente não comprou PlayStation 3 na época porque ficou no 360. E com a apresentação meio que confusa da Microsoft, trouxe de volta essas pessoas para a plataforma PlayStation, conhecendo ali o PlayStation 4, e muitos que não jogaram, por exemplo, The Last of Us no PlayStation 3 acabaram jogando no PlayStation 4. Ok, trabalho exemplar. A gente já sabe, quem optar por comprar um PlayStation 5, praticamente, vamos ver o que ela vai fazer, se ela não vai queimar a largada, né? Mas a princípio, parece que a gente vai ter a continuação de Spider-Man, a gente vai ter a continuação de Horizon Zero Dawn, a gente pode ter um Bloodborne 2 que todo mundo achou que ia sair uma continuação e acabou não saindo, a gente pode ter um novo Uncharted, por que não? A gente vai ter com certeza a continuação de God of War, a gente pode ter a continuação de Days Gone, por que não? Quem sabe Death Stranding 2 Kojima possa fazer e entregar primeiro na plataforma PlayStation, ou seja, quem optar pelo PlayStation 5 vai ter de cara grandes títulos, principalmente quem não jogou dessa geração já vai começar com a retrocompatibilidade e você vai poder jogar tudo do PlayStation 4 no seu PlayStation 5. Deixe seus comentários do que vocês acham disso. Agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam desse programa? Gostaram? Galera do Xbox, fica calmo que eu também vou estar preparando um que eu vou lançar exclusivamente com os jogos que só saíram no console Xbox, beleza? Me conta vocês aí, já jogaram alguns jogos desses? Gostaram? O que vocês acharam, para quem tem PlayStation, da experiência que os jogos trazem? São realmente destacados? Faltou algum estilo de jogo que você acharia que a Sony deu mole e não colocou? Jogo multiplayer só focado no online fez falta no console PlayStation? Deixa aí sua opinião. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, assina o nosso canal, clica aqui ó, e já se inscreve, é bem rapidinho, deixa seu like, isso ajuda muito, e eu vou deixar ó, mais vídeos aqui para vocês, tá? Até o próximo, pessoal!